presencial é mais produtivo, mas estamos aqui para a gente não ser penalizado, né, com isso. Isso aqui é um recurso que a gente pode aproveitar dele também. Eu peço desculpa pelo atraso, a gente está 6 minutos atrasado, porque eu acabei de terminar as 2 primeiras aulas com outra turma. Aí eu fui tomar uma água, comer uma fruta, porque senão eu ia cair aqui desmaiado de fome. E fui dar comida para os meus gatos também, porque eles estavam quase derrubando a porta aqui do quarto. E eu peço desculpas aí pelo atraso. Bom, a aula aqui de forma remota vai ser uma aula tradicional zona, tá? Eu não gosto de utilizar essa metodologia, fica um pouco maçante, só eu falar, mas foi uma coisa de última hora, não consegui preparar nenhuma didática que melhora que fica mais interativa entre a gente. Então hoje vai ser missa, tá? Vai ser só eu falando, vai ser 100% expositiva, e aí espero que a gente consiga acabar mais cedo também, porque não vai ser tão produtivo como na sala de aula. É, deixa eu achar meus slides aqui. Tá, vamos lá. Projetar aqui, e aí. Bom, para quem não me conhece, sou o professor Giovanni, vou estar com vocês aí nessa disciplina de custos. Espero conhecê-los pessoalmente na quinta-feira, vai ter a próxima aula. Nessa disciplina, basicamente, a gente vai utilizar essa literatura aqui, o livro do professor Lisel Martins, de Contabilidade de Custos. É um material muito bom, atualizado, é a base, tanto para a gente entender sobre contabilidade de custos e aprender também sobre análise de contabilidade de custos, que é a proposta principal dessa disciplina. É um material muito bom porque ele é dividido em livro, texto e livro de exercícios. Esse aqui. Então, a minha sugestão, minha dica de ouro aí para vocês é dar uma lida no livro texto e depois fazer os exercícios ali. E aí, tragam suas dúvidas para a sala de aula, pratiquem. E se tiver algum outro material complementar que eu julgar necessário, eu compartilho com vocês também. Os materiais que utilizamos em sala de aula, slide, lista de exercício também, compartilho com vocês. Tudo lá pelo Classroom. Bom, deixa eu pegar o capítulo 1 desse livro. No capítulo 1 ele traz um pano de fundo sobre a evolução histórica da contabilidade de custos. Principalmente surge ali na Revolução Industrial, que aí a gente tem uma atenção maior para os custos das empresas. O que antes nós tínhamos uma contabilidade preferencialmente financeira, interessada a reportar informação para os nossos usuários externos, a gente começa uma transformação, uma contabilidade de custos também aliada à contabilidade financeira, gerando informação aí para os usuários internos, para tomar decisões relacionadas à produção, a preço de venda. Elas estão relacionadas, estão ligadas. Contabilidade de custos a gente pode considerar que está dentro do guarda-chuva aí da contabilidade gerencial. E aí a gente já consegue, hoje em dia a gente já consegue ter
Tem uma relação entre esses 4 principais temas aqui. Acho que tem uma matéria isolada de contabilidade gerencial, né? Acho que é no terceiro, quarto ano. E a gente também tem uma matéria isolada de controladoria que vai trabalhar principalmente com orçamento ali. Não tem como a gente falar de custos e ao mesmo tempo sem compreender os impactos que custos causa nesses outros núcleos aqui da contabilidade. Hoje em dia as empresas elas possuem um ERP, que é um sistema de controle financeiro, contábil, fiscal, de estoque, de planejamento, tudo conciliado. Não tem como eu mudar uma informação sem impactar na outra de outro setor. E essas informações se conversam. Então, não tem como a gente falar de contabilidade de custos sem resgatar e também entender a relação que a contabilidade de custos possui com outros temas. Isso dentro do nosso sistema de informação contábil, nosso ERP. Por quê? Porque hoje em dia, os nossos usuários externos, eles não estão mais interessados somente nas informações relacionadas à contabilidade financeira. Os nossos usuários externos também estão interessados em informações sobre contabilidade de custos. Convido vocês a pegar os relatórios das empresas lá da B3 e procurar lá nas notas explicativas dela se ela divulga informações sobre os custos dela. Porque às vezes o critério de custeio dela pode influenciar informações de contabilidade financeira. E ao mesmo tempo pode influenciar a decisão de um usuário para destinar recurso para aquela empresa ou não. E ao mesmo tempo está relacionado com o sistema orçamentário. Bom, a gente vai ver lá na disciplina de controladoria, lá no terceiro, quarto ano, o que a controladoria faz? A controladoria tece um orçamento e aí vê se esse orçamento vai ser executado, planejado e executado, e vê a diferença entre eles. Se for a mais ou se for a menos. O certo é que dê em cima. O que foi planejado vai ser executado. Nem para mais e nem para menos. Se for para menos é ruim, se for para mais também é ruim, que poderia destinar esse recurso que está planejado para outra coisa. Isso a gente vê lá em controladoria. Então, bom, se a gente planeja um custo, a gente pretende realizar esse custo para um determinado produto, para determinar o preço de venda e tudo mais. Isso aqui, basicamente, é o que traz o capítulo 1 desse livro, tá? A relação entre esses 4 principais temas, qual que é a influência de um com o outro, e qual que foi a evolução histórica disso tudo para chegar onde a gente está hoje. Isso aqui isso aqui é importante a gente saber para observar de uma forma mais holística essa nossa matéria e conseguir construir pontes com outras matérias que a gente vai ver ao longo do curso. Tá? Com CUNG1, que mexe com um pouco de contabilidade financeira, com contabilidade gerencial, com controladoria e tal. É claro que aqui a gente vai trabalhar de uma forma mais isolada custos, mas é importante a gente entender que tem essa relação. Tá? Bom, eu trago para vocês aqui de uma forma resumida, tá? Os principais usuários de cada uma dessas contabilidades, usuários externos e internos, externos para contabilidade financeira, interno contabilidade de custos. Qual que é a finalidade de cada uma? O usuário externo ele quer saber qual que é a situação financeira da empresa, se vale a pena ser investido ou não. Já o usuário interno é a questão operacional. Aí vem, possui uma obrigatoriedade diferente. Bom, a gente tem normas contábeis, a gente tem uma estrutura conceitual da contabilidade que exige que as nossas informações sejam divulgadas dentro de parâmetros específicos. E por outro lado aqui não, as empresas elas podem utilizar os seus métodos de custeio de acordo com o seu modelo de negócio. Não é uma coisa padronizada para todas. Isso de acordo com o tamanho da empresa também.
Empresas maiores, empresas menores possuem estruturas de custos mais complexas ou menos complexas. Qual que é o mix de produto dessa empresa? Vai possuir estruturas de custos diferentes. Mas quando a gente fala de custos, a gente remete a um significado em específico. São os fatores envolvidos na produção. Poxa, professor, mas isso é muito óbvio. Não é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Para a gente chegar lá na frente e resgatar esse óbvio, para a gente colocar alguns pontos nos is. E lá na frente a gente vai mexer com despesa. E despesa não é custo. Por quê? Porque elas não são fatores envolvidos na produção, a despesa. Elas são fatores envolvidos na obtenção de receita. Então, aqui, no primeiro passo, para a gente começar a definir alguns conceitos para facilitar a nossa comunicação. Quando eu falo custos, são os valores de aquisição dos fatores envolvidos na produção. Para a gente produzir o nosso produto, a gente vai gastar para produzir ele. E esses fatores envolvidos são os nossos custos e tudo mais. Esses três fatores principais. Quando eu perguntar para vocês assim, quais são os três elementos dos custos, já tem que vir na hora. Matéria-prima, mão de obra e CIF. É o que eu trago aqui para vocês. Matéria-prima, mão de obra direta e CIF. CIF, custos indiretos de fabricação. Ou custos indiretos, CI. Então são os três principais elementos aqui do custo. Os três principais fatores envolvidos na produção. Tranquilo? Beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper e fiquem à vontade para a gente conversar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu trago na próxima aula. Aí a gente esclarece. A gente passou de um modelo de negócio, um modelo de sociedade industrial para uma sociedade da informação. Não que seja, não que uma substituiu a outra, mas que elas se complementam. Hoje em dia a gente tem empresas de prestação de serviço, empresas bancárias, empresas de tecnologia, que não é mais aquele modelo industrial do século XX. Mas a estrutura, a atenção para a contabilidade de custos também se desdobra para essas outras empresas, de outros modelos de negócio. Não vai ser só na indústria que a gente vai ter um controle rigoroso de custos, mas também na prestação de serviço, nas empresas de tecnologia também. A gente vai ter. O cabeleireiro, ele sabe o custo dele. Eu tô com o cabeleireiro na cabeça que amanhã eu vou cortar o cabelo, eu acho. Mas um advogado, ele sabe qual que é o custo dele para ele prestar o serviço. Um contador sabe. Um eletricista. Mas também uma indústria de ponta também vai saber o seu custo. Um hospital, um banco. Nossa, os bancos, eles são especialistas em contabilidade de custos. E aí, de acordo com o modelo de negócio, nós temos custos diferentes. Desculpa, de acordo com o modelo de negócio, nós temos métodos de custos, estratégias de custos, controles de custos diferentes, de acordo com aquele modelo. Variando de tamanho de empresa maior ou menor. Bom, capítulo 1 é isso. Capítulo 1 é rápido e prático, direto. Quero ficar muito me debruçando nisso. Vamos direto para o 2, que aí a coisa acontece mais. O 2, tá? Bom, o 2 ele vai trabalhar com terminologia. Tá? É importante a gente adotar as mesmas terminologias para os elementos da contabilidade de custo, até para o quê? Para a gente falar a mesma língua. Quando eu falar um termo, vocês já remeter ao significado deles. Isso vai facilitar a nossa comunicação, tá?
É interessante a gente ter uma separação entre o que é uma despesa com matéria-prima, o que é um custo com matéria-prima, o que é um gasto ou uma despesa, o que é gasto, o que é custo, o que é despesa com depreciação, qual que é qual que é a atribuição que a gente vai fazer de cada um desses elementos lá na nossa demonstração de resultado, lá no nosso balanço patrimonial. E vou colocar algumas inquietações aqui para vocês. Gasto, custo e despesa é a mesma coisa? Parece que sim, de primeira, sim. Fala, Antônio. Cliquei sem querer aqui, professor. Não, mas agora você fala alguma coisa aí para nós. Não, professor, é sério? Eu cliquei sem querer. Não, tô brincando. Você teve uma boa segunda-feira? Rapaz, até o momento tá indo, né? Podia ser Então, pior. a aula de custo estragou a sua segunda-feira, Antônio? Ah, poderia ser pior, né, professor? Ô, Antônio. Qual que era o prato da comida que você mais gostava lá? Que isso, mano. Aquele que você Deixa. falou lá no questionário, como é que chamava? Ih, cinquentão agora pra lembrar, hein? Então, ó, saindo daqui você come, você janta lá, que vai sair zero. Mas ó, tô Aqui não brincando. tem. Tô Aqui brincando. não tem. Cuxa. Bom, enfim, você, você faz isso aí saindo aqui da aula e você vai ficar bem. Vai salvar a sua segunda-feira. Mas, ó, brincadeiras à parte, pode levantar a mão aí qualquer hora para responder. Aparentemente parece a mesma coisa, gastos, custos e despesa, mas a gente trata uma separação entre eles, porque o tratamento contábil entre eles é diferente também. Um é atribuído no nosso, um é atribuído no nosso custo, atribuído no nosso produto, é um fator de transformação, um fator de formação do nosso produto, e outro ele entra como um sacrifício inerente à receita. Eles possuem uma, eles possuem uma finalidade diferente. Tá? E ao mesmo tempo ele acaba se confundindo com desembolso e investimento também, para que tenha um tem que ter outro. Essa aula serve para a gente colocar uma separação entre os conceitos e definição desses elementos. Tá? Bom, começando com gasto, tá? A gente vai fazer um sacrifício financeiro do nosso ativo. A gente vai sacrificar o nosso ativo para obter um custo, para obter para executar uma despesa ou para adquirir algum item do nosso ativo não circulante, algum item do nosso patrimônio. Então a gente vai estar despendendo em um gasto. A gente vai estar despendendo em um desembolso de valor ali. Esses dois aqui são muito parecidos. São muito, são muito parecidos. A questão que a diferença do gasto para o desembolso é a saída do dinheiro. O gasto pode ser um pouco atribuído ao consumo do que a gente está tratando. Então eu estou consumindo essa despesa, eu estou gastando ela. Eu estou consumindo esse custo no meu processo produtivo, eu estou gastando esse recurso, esse custo. Já o pagamento dessa despesa, a gente considera como um desembolso. A saída do dinheiro. O gasto ele gera um sacrifício econômico, não financeiro, não necessariamente é a saída desse. A gente pega, por exemplo, o exemplo do pagamento de funcionário. A gente recebe dia 5, quinto dia útil. E aí, reconhecer essa folha de pagamento de funcionário como uma despesa na demonstração de resultado pode ser considerado como um gasto. Agora, pagar essa folha de pagamento é um desembolso.
A gente tirar o dinheiro do nosso caixa e repassar para os funcionários na folha de pagamento deles, aí entra aqui como critério de desembolso. Em seguida, a gente tem o investimento. Gasto ativado que traz benefícios econômicos futuros. Bom, gasto, bom, a compra de um bem ou serviço que traz benefícios econômicos futuros. Esse recorte aqui, ó, que traz benefícios econômicos futuros, a gente está falando de um ativo. Que o ativo ele tem essa natureza, trazer benefício econômico futuro para a empresa. Então, bom, a gente está gastando na aquisição de um ativo. E se a gente está falando investimento, a gente pode associar um pouco a longo prazo também. Ele traz aqui o exemplo de uma máquina para a linha de produção. Uma máquina, ela traz benefícios econômicos para a empresa. Ela está associada com a nossa atividade operacional principal. Ela tem a finalidade aí de trazer benefícios econômicos futuros. Sim, ela é um investimento, sim. Então entra dentro dessa definição aqui, desse termo. Comprar uma máquina logo é fazer um investimento. Comprar um carro logo é fazer um investimento. Aqui chega na estrela da noite, né? Nosso custo. A gente já viu lá atrás, custo é tudo que é relacionado são os fatores de produção relacionado na nossa prestação de serviço ou no nosso produto. Então aqui, ó, gasto relativo à produção de bens e serviços. Com tudo que a gente identifica diretamente relacionado com o nosso produto, vai ser custo. Ele fala, ó, salário de operários da fábrica. Mas e se fosse salário de pessoal da administração? Está relacionado diretamente com o nosso produto? Não está relacionado. Poderia considerar como CIF? Poderia. Tem custos indiretos de fabricação. Porque, querendo ou não, só existe uma administração se existe a fábrica. Só existe os operários da fábrica lá trabalhando. Poderia alocar os meus produtos? Poderia. Poderia também. Aí a gente vai ver mais para frente que cabe o julgamento aqui do contador para fazer essa separação. Aí tem a irmã malvada do custo, a despesa. Tá aqui, ó, gasto para obtenção de receita sem relação direta com a produção. Tá? Produzir o nosso produto, a gente gasta, são os nossos custos. A gente gasta, a gente sacrifica os nossos ativos, transformando a natureza para fazer com que o nosso produto esteja pronto ali para comercialização. Esses são os nossos custos. A partir do momento que o nosso produto está pronto para comercialização, e aí a gente vai tentar vender ele, aí a gente não tem mais custo, a gente tem despesa. Por exemplo, frete, seguro da mercadoria, comissão do nosso vendedor, publicidade. A gente vai montar uma loja para vender esse nosso produto, os custos dessa loja para vender esse produto. A gente teve que pagar uma entrega, uma empresa terceirizada. A gente teve que pagar o Correios para entregar esse nosso produto. Esse valor de pagamento com o Correio entra nas nossas despesas. E aí tem a que ninguém gosta. Ninguém gosta disso aqui, ó, perda. A perda, ela simplesmente acontece. Ela não está prevista na atividade empresarial. Ocorreu uma explosão no nosso parque fabril. Por uma falha no processo produtivo, ocorreu uma explosão e todo o lote que estava sendo produzido naquele momento foi perdido. Todo nosso, eu venho de Marília. Marília tem muita fábrica de bolacha. A gente pega nas bolachas, tem lá a data de validade, tem o lote dela. Aí imagina o tanto que vem de bolacha num lote de passatempo. Imagina, toda essa passatempo estragou, não tem como. A gente perdeu esse lote inteiro. Isso entra como uma perda na nossa contabilidade.
Entra como uma diminuição lá na minha demonstração de resultado. Minha DR. Poderia desviar uns 2 pacotes de passatempo para a sala, né? Poderia. Mas eu acho que só 2 pacotes é pouco, né? Eu acho que Ah, eu vocês. acho que nem todo mundo pode gostar, né? Eu acho que vocês. Acho que vocês dão conta aí de uns 30 pacotes. Um bolacheiro. É, Já considera como perda também, né? Ou então roubo, alguma coisa assim. A gente despesa também. entra como uma diminuição lá na minha demonstração de resultado. Vamos supor que não tem como comer. Estragou, deu BO, deu ruim. Ou vamos supor, a gente pega aí um grande evento recente que teve no nosso país, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Aí todos os itens das empresas, das fábricas que foram avariados ali pela enchente entraram como perda na demonstração de resultado deles. Tudo que não deu para aproveitar. Inclusive até o imobilizado que foi danificado, tudo, entra como perda lá na demonstração de resultado. Faz lá o teste de recuperabilidade de ativos, e aí o que se tornou avariado mesmo, assim, não tem como salvar, entra como perda na demonstração de resultado. Bom, de forma resumida, tá? O que que eu, o que que eu gosto de frisar? É importante a gente saber esses dois bonitos aqui, ó. Esses três aqui, é importante a gente saber esses três. Mas esses dois aqui é a bola da vez, tá? Esse aqui a gente sabe que ele existe. Não gosta dele. Mas é bom saber o que acontece, que a gente tem que fazer contabilmente quando ele acontece. Mas esses dois aqui é a bola da vez nessa matéria. Esses aqui, só para Deus ver. Para Deus ver. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui. Eu gosto de. Como que eu gosto de ensinar contabilidade de custos? Eu gosto de trazer liberdade para vocês no julgamento da aplicação contábil. Vamos lá. Eu não gosto de trazer aquelas regrinhas que o que é da DM, o que é administrativo é despesa. E o que é operacional é custo. Aí essa regra de bolo, assim, fica um negócio muito raso. E isso daqui depois vocês passam vergonha lá na prática contábil. Você fica parecendo um robô aplicando isso aqui. Eu gosto de trazer assim, ó, pra gente memorizar melhor. Vou pegar um laranjinha. Ó, gastos relativos à produção de serviços e bens. É um gasto, porque a gente vai ter modelos de negócios muito diferentes, empresas de setores diferentes, atividades operacionais diferentes. Então, se a gente entender, bom, são gastos relacionados à produção do bem ou do serviço, que eu estou dizendo, a gente já levanta uma bandeira do custo aqui. Isso é um custo. Mas se é um gasto para obtenção de receita, aquilo ali está diretamente relacionado à obtenção de receita, opa, isso aqui é uma despesa. Isso aqui é uma despesa. Ó, o nome do bonito aqui não muda, ó, ele está aqui, o gasto, desembolso. Tá? O desembolso não, é uma compra de um bem que gera um sacrifício financeiro. O que eu gosto de trazer também
ele é um gasto, tá? Antes de mais nada, ele é um gasto. O que é o gasto? Sacrifício financeiro. Ele é um sacrifício financeiro. Esse gasto, a gente pode ativar ele, ou a gente pode despesar ele. Essas palavras nem existem. Despesar. Mas aqui vai existir. Inventei agora. Que isso, professor, usa essa palavra demais no trabalho. Não me fala um negócio desse, não. Ó, se ele vira. Se eu ativo esse meu gasto, se eu ativo esse meu gasto, ele vira estoque. Ele vira estoque. Mas se eu despeso ele, ele vira despesa. Se ele vira despesa, desculpa a letra, tá, pessoal? Se ele vira despesa, ele vai lá para demonstração de resultado e não se fala mais nisso. Morreu lá. Morreu lá. Mas se ele vira. Mas se ele vira estoque, ele vira ativo circulante. Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu pegar o. Vou chegar lá, Kinder. Vou chegar lá. Professor, acho que ninguém tá entendendo, não, hein? Vou chegar lá. Esse gasto, vamos supor, a gente vai fazer um sacrifício financeiro. Se eu ativar esse gasto, ele vira um estoque. Ele vai lá no meu ativo circulante. Mas se eu despesar ele, ele vai para demonstração de resultado e já era. Vamos colocar um exemplo. Se eu consumir matéria-prima, se eu consumir aço, vou consumir aço para fazer uma peça industrial, fazer peças de caminhão. Vou consumir aço, vou jogar lá no torno robótico e o torno vai trabalhar. Esse aço, ele é um gasto, é um sacrifício financeiro. Estou sacrificando esse aço, é um ativo, ele é uma matéria-prima. Ele é um fator de produção envolvido na produção do meu bem e do meu serviço. Se eu ativar ele, ele vira estoque, ele vira um produto que eu estou vendendo. Ele vira o produto que eu estou vendendo. Estou sacrificando esse meu aço, esse meu ativo, para virar outro ativo. Para virar o meu produto final. Para virar lá bonitinho, pronto para venda. Ele está bonitinho, pronto para venda, ele está no meu estoque, ele está ativado. Ele virou um ativo. Tá? E aí, se eu for pagar a transportadora para entregar esse meu produto, eu vou ter um gasto também. Eu estou sacrificando o meu, tô sacrificando o meu caixa ou o meu banco. Estou sacrificando o meu caixa para pagar essa transportadora para entregar o meu produto lá para o meu cliente. Eu tenho um gasto, estou sacrificando o meu ativo. Aí eu estou despesando esse gasto. Se eu estou despesando ele, eu jogo lá na demonstração de resultado, frete com vendas. E aí esse meu estoque aqui, ele vai para a demonstração de resultado, ele vai para a demonstração de resultado quando eu realizar a venda. E aí ele se transforma em um custo. Aí que ele vai para a demonstração de resultado. Vamos lá, abre o microfone e pergunta, é mais fácil. Deixa eu tentar abrir aqui o Excel. Tá, Excel aberto aí, beleza?
Eu prefiro desenhar na lousa, mas vou tentar fazer no Excel. Tá? O gasto, a gente vai sacrificar o ativo. A gente vai sacrificar o nosso ativo. A gente pode sacrificar esse nosso ativo com custos ou com despesas. Tá? Perfeito? Só que antes dele ser custo, ele é estoque. Dentro dessa linha aqui, ó. Dessa linha aqui. Antes de ser custo, um produto é estoque. Porque qual que é a ideia? A gente vai fazer a fabricação, a gente joga lá, pega a matéria-prima, essa matéria-prima a gente transforma ela, aí vira produto em elaboração, aí depois produto acabado. Esse produto acabado a gente guarda ele aonde? No estoque. Tá? Essa aqui é a nossa etapa de fabricação. Esse estoque ele está onde? Ele está lá no meu ativo circulante. Ativo circulante faz parte do ativo, né? Beleza? A compra dessa matéria-prima. A compra dessa matéria-prima, a gente não gasta caixa para isso? A gente debita lá a caixa, debita matéria-prima. Milão. A gente credita caixa. Milão também. Adquirimos a nossa matéria-prima. Ativo circulante, ativo circulante. Beleza? Aí essa nossa matéria-prima, a gente elabora ela e vira o nosso produto final. Claro que tem a mão de obra e CIF, mas eu não quero trazer essas outras variáveis aqui, quero só trabalhar matéria-prima. A gente tira de matéria-prima e joga lá em produto em elaboração. Tá? Milão. Isso mesmo, milão. Continua no ativo. De produto em elaboração, terminou o processo produtivo, terminou de produzir, tá bonitinho lá, embalado, pronto para vender. A gente tira em produto em elaboração, a gente vai pôr em produto acabado. Tá lá no produto acabado. A gente tem que ter separado lá no nosso controle contábil quanto que tem em produção, quanto que tem acabado. Lá no nosso plano de contas, bonitão, a gente vai ter ativo, ativo circulante, a gente vai ter ativo, ativo circulante, aí a gente vai ter disponível, vai ter caixa, banco, aplicação financeira, aí a gente vai ter estoque, aí vai ter estoque de produto. Antes, a gente vai ter estoque de matéria-prima, estoque de matéria-prima, estoque de produto em elaboração, estoque de produto acabado. Aqui, o que a gente fez? Aqui a gente tem o nosso gasto. Né? A gente sacrificou os nossos ativos, teve um sacrifício financeiro, que é o nosso caixa, e obteve a matéria-prima. O valor do nosso balanço patrimonial aqui no ativo mudou? Mudou o valor do nosso ativo? O total? Nada, continua o mesmo. Lá no nosso balanço patrimonial. O balanço patrimonial é ativo é igual a passivo mais PL. Aqui a gente só mexeu com conta do ativo. Ó. Não mudou nada a nossa equação patrimonial aqui. Aqui, a mesma forma, a gente fez um fato permutativo, tirou de matéria-prima e jogou em produto em elaboração.
Aqui outro fato permutativo, tirou de produto em elaboração, jogou de produto acabado. Esse milão tá aqui, ó. Esse gasto nosso, que a gente teve aqui no começo, esse gasto nosso, a gente está ativando ele. Por quê? Porque ele não saiu do ativo em momento algum. A gente teve o gasto, é isso que eu trouxe aqui para vocês. A gente teve o gasto, ou ele pode ser ativado, ou ele pode ser despesado. Se ele for ativado, ele vira estoque, que é o que aconteceu aqui, ó, ele virou estoque. A gente sacrificou os nossos recursos, comprando matéria-prima. Essa nossa matéria-prima, a gente transformou ela no nosso produto acabado, e ele está aqui, guardadinho no estoque. Guardadinho no estoque. Quando que ele vira custo? Quando a gente vende. Quando a gente vende, ele vai lá para demonstração de resultado como custo. Aí que a gente vai fazer aquele lançamento assim, ó. CMV, acredito estoque. Aí a gente vai colocar aqui vendas à vista, caixa e banco. Vamos colocar uma despesinha aqui, ó. A gente vai gastar, a gente vai gastar duzentão de comissão. Comissão sobre vendas. E a gente vai pagar isso com o dinheiro do caixa do banco. Duzentão. Vamos vender a 1.500. E o nosso CMV, o nosso custo aqui, ó, qual que é? Milão. É o milão que está aqui bonito. Vamos do começo. Ó, a gente teve um gasto, que é a compra da nossa matéria-prima. A gente teve o nosso gasto, por quê? Porque é o nosso sacrifício de ativo. A gente sacrificou o nosso caixa para obter essa matéria-prima. Essa matéria-prima a gente transformou ela produzindo o nosso produto acabado. Nosso produto acabado está lá no nosso estoque, está lá no nosso galpão esperando ser vendido. Aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vende ele. Quando a gente realiza essa venda, a gente reconhece o custo dele na demonstração de resultado aqui, reconhece a nossa despesa e, reconhece a nossa receita, e aí a gente tem uma despesa, que é um gasto também. Olha só que interessante, aqui a gente tem um gasto vou dar uma pastelada aqui, ó, em laranja, abóbora. Aqui a gente tem um gasto e aqui a gente tem um gasto também. Qual que é a diferença de um para o outro? Esse aqui a gente está ativando ele. A gente está atribuindo esse gasto na produção do nosso produto, é um fator de produção. É um fator de produção, se transforma em estoque. Quando não sai do ativo, quer ver a pergunta? Quando não sai do ativo é custo, tá, ó, ele sai do ativo, pensa assim, a gente teve o gasto, que é o sacrifício financeiro, sacrifício de recurso. Esse sacrifício de recurso, ele está atrelado à produção de produto ou está atrelado à obtenção de receita? Porque se ele está atrelado à produção de recurso, se ele está atrelado a fatores de produção, se ele está atrelado à nossa produção do nosso produto, aí ele vai lá para o estoque. Ele vai lá para o estoque, vai lá para a nossa formação do produto. A gente está ativando ele. Mas se ele está, se esse nosso gasto, se esse nosso sacrifício financeiro está atrelado à obtenção de receita, que é a comissão de venda, porque se eu não vendesse o meu produto, eu não teria comissão de venda. Logo, a comissão de venda está atrelada à obtenção de receita.
Se esse meu gasto ele é relacionado à obtenção de receita, ele é uma despesa. Ele é uma despesa, ele não é um custo. Voltando aqui, nesse esquema. Essa letra desgraçada é foda. Complicado. Por via das dúvidas, volta nessa regra aqui, ó. Volta no simples. Se é da DM, é despesa. Se é do operacional, é custo. Aqui na planilha. Ó. Se é do operacional, é custo. Custo aqui, entra no meu produto acabado, está lá no estoque. E aí entra na demonstração de resultado como custo aqui. Esse gasto. E, ó, esse gasto que estava aqui, ó, de 100, ele vem até aqui. Ó. Esse meu desembolso do caixa aqui, ele passa pelo meu processo produtivo, deixa lá no ativo, deixa lá como estoque. E quando vende, realiza a venda, ele passa a ser custo. Olha que interessante. A gente vai fazer as nossas bolachas aí. Tem uma fábrica de bolacha, a gente vai fazer muitas. Muitas, coisas de toneladas. Só que a gente não vai vender de uma vez. A gente não vai vender de uma vez, a gente vai vender aos poucos. Vocês concordam comigo que a gente vai atribuindo elas na demonstração de resultado aos poucos, conforme a gente vai realizando a venda? A gente vai pulverizando esse nosso custo conforme a realização da venda? A gente não joga de uma vez lá na demonstração de resultado. A gente vai jogando aos poucos, conforme vai vendendo. E isso não infla a nossa demonstração de resultado com muito custo e também com muitas despesas. A gente vai apropriando isso conforme vai se realizando. Então assim, vai ter a historinha. Todo exercício nosso tem a historinha. Compra de matéria-prima no valor de 20 mil para a produção do produto A e B. E a gente vai fazer esse lançamento contábil aqui. Ó. Compra de matéria-prima, vai fazer isso aqui. Vai ter a historinha. Aí você vai analisar assim você vai analisar assim o fato contábil. Bom, ele está falando matéria-prima aqui. Poxa, matéria-prima é um fator de produção. É um fator de produção. Poxa, se é um fator de produção, está relacionado à produção do meu produto A e B. Só que eu não vou jogar isso aqui na demonstração de resultado de uma vez, como custo. Eu vou transformar esse produto, fazer meu produto em si. E aí, vamos supor, isso aqui dá para a gente fazer 1 milhão de produto A. A gente faz 1 milhão de produto A. Aí a gente vende 200 mil desse produto A. Aí a gente vai reconhecer o custo dele lá na demonstração de resultado proporcional ao custo dele aqui de 200 mil. O resto fica lá no estoque, está ativado. Aí voltando ao exemplo principal, a gente tem um gasto, o sacrifício financeiro. A gente pode ativar ele ou a gente pode despesar. Se a gente for ativar ele, quer dizer que aquele fato contábil é na aquisição de fatores relacionados à produção. Matéria-prima, mão de obra e CIF. Mas se eu for despesar ele, quer dizer que aquele fato contábil é para obtenção de receita. São gastos inerentes à obtenção de receitas. Se eu despeso, vai para a demonstração de resultado e não se fala mais nisso, morreu lá.
Mas se eu ativo esse gasto, ele vira estoque, porque vira o meu produto. E aí ele vai na demonstração de resultado quando eu realizo a venda, como custo. E aí, vai do julgamento de vocês, como contadores, entender se esse gasto ele é um fator associado à produção ou se ele é um fator associado à obtenção de receita. Vou colocar um exemplo, porque eu disciplino, eu ministro a disciplina de contabilidade rural. Contabilidade rural é no terceiro ano, e aí a gente tem o caso ali da armazenagem. A gente pega, a gente colhe o nosso produto e a gente precisa colocar no armazém. Aí o armazém cobra para armazenar o nosso produto lá, os silos que a gente vê aqui viajando na estrada, ele vai cobrar 2.000 por mês. 2.000 por mês. Aí eu armazeno meu produto lá no silo para esperar o preço o preço da soja ou do milho melhorar ou piorar, né? Porque eu tenho que colher da minha lavoura, não tem como. Tem que tirar da lavoura lá, não tem jeito. Aí eu vou colher ele lá e armazenar no silo. E aí o cara do silo cobra um aluguel, cobra 2.000 de aluguel por mês. E aí, ao mesmo tempo, bom, eu preciso armazenar minha soja, meu milho. Não tem como ele ficar lá no campo, porque aí ele vai cair no chão, vai ter perca, vai perder produtividade. Eu tenho que colher, não tem jeito. E aí pensa assim, armazenar o milho não está relacionado com o fator de produção? Bom, eu tiro o meu milho, eu tenho que guardar ele em algum lugar. Não dá para eu jogar no quintal da fazenda lá. O armazém tem todas as condições favoráveis para armazenar aquele grão, sem que ele mofe, sem que ele perca umidade ou ganhe umidade, sem que ele crie bicho, sem que ele pegue fogo. O armazém vai ter tudo isso. Bom, então armazenar está relacionado com o fator de produção, poxa. E ao mesmo tempo eu estou armazenando ali com a finalidade de vender ele. De vender, esperar o preço melhorar, o preço da saca da soja, do milho melhorar e, bom, melhorou? Opa, eu vendo. Eu vendo, tiro lá do armazém e entrego onde tem que entregar. Pode ser na granja, pode ser no porto, pode ser na cooperativa tal, pode ser na fábrica, indústria tal que vai usar aquilo ali. Então, a armazenagem aqui no nosso caso, ela está relacionada tanto com os fatores de produção e também com fatores relacionados à venda desse meu produto. Isso daí fica... Eu reconheço como despesa na demonstração de resultado, o valor desse 2.000 por mês aqui de armazenagem, ou eu reconheço como custo atrelado ao fator de produção do meu produto. Respondam aí no chat, o que vocês fariam? Custo, o pessoal falou custo. Eu acho que eu estou entendendo. Que bom. Que bom. Eu acho mais difícil tentar explicar isso de forma remota. Ah, se fosse presencial, acho que seria melhor, porque aí tem a lousa para rabiscar. Os dois estão corretos, pessoal. Tanto para custo como despesa, os dois estão corretos. Os dois são... A contabilidade é flexível. A contabilidade utiliza muito julgamento por parte do contador. Então, aqui, dá para a gente utilizar aquela regrinha de decoreba? Ah, se é coisa da administração, a gente reconhece como despesa. Se é coisa de operacional, a gente reconhece como custo. Não, porque aqui tem um pouquinho dos dois. Aí vai do julgamento do contador. Se ele quer atribuir no custo, isso aqui. Porque pensa, ó, esses 2.000 que a gente vai ter que pagar é um gasto. Né? É um sacrifício financeiro. É um gasto. Se a gente ativar esse gasto, ele vai virar um custo, né?
Mas ele vai virar um custo só quando a gente vender. Até lá, ele é estoque. Ele vai ser atribuído lá no estoque, lá no valor da minha soja. Mas se eu despesar ele, ele vira despesa lá na demonstração de resultado. Morreu, não se fala mais nisso. Paguei, virou despesa e pronto. Vamos supor, essa nossa soja, que a gente guardou aqui na nossa saca. A gente pegou uma saca de soja aqui, bonitinho e tal, tá? Essa soja, toda essa soja que a gente guardou, ela teve um custo de 1.200.000. Ela teve um custo de 1.200.000. Todos os nossos fatores de produção somados dão 1.200.000. Dá 1.200.000, matéria-prima, mão de obra e CIF. Semente, trator, pesticida, adubo, irrigação, transporte, combustível, depreciação do trator, depreciação do maquinário, mão de obra, tudo, 1.200.000. Aí, no momento que a gente tem aqui o gasto com armazenagem, se a gente ativa esse gasto, vira estoque. A nossa soja lá do nosso estoque vai estar 1.202.000. Ai, meu Deus. Pera, aqui. 1.202.000. Porque a gente vai estar atribuindo esses 2.000 aqui no custo. A gente vai estar aqui somando. 1.202.000, se a gente ativar esse gasto aqui, vai estar lá no estoque. Mas se a gente despesar, vai estar aqui na despesa, entrar na demonstração de resultado, a gente paga, sacrifica o caixa e pronto, não se fala mais nisso. Aqui ele vai entrar na demonstração de resultado só quando a gente realizar a venda. Vai se transformar em um custo. Tá? Vai se transformar em um custo aqui. Aí nos próximos... isso aqui é por mês, né? Então vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5... Até o preço ficar bom e a gente decidir vender. Aí a gente vai somando. Ô, professor, Fala, Antônio. eu tenho uma dúvida sobre o crédito sobre estoque em mudança de regime tributário. Como que funciona? Estoque, mudança de regime tributário. Isso. O que seria a mudança de regime tributário que você está falando? Quando a empresa ela é do Simples Nacional e ela passa a ser do presumido. Aí a empresa ela tem direito de compensar, eu acho que de PIS e COFINS, uma porcentagem. Aí fica a critério se vai ser compensado tudo de uma vez ou anual. Eu queria entender por que isso acontece. Tá, vamos lá. É uma empresa que é do Simples Nacional e ela passa a ser do lucro presumido, né? E aí Isso. ela paga o regime, por exemplo, tem os impostos a recuperar e a recolher. Os impostos a recuperar e a recolher. Aí esses impostos a recuperar e a recolher é do regime cumulativo, lucro real. Que a maior parte dos exercícios que a gente vê na faculdade são exercícios até para fixação mesmo, para entendimento de conteúdo. A gente pega impostos a recuperar e a recolher, abate os dois e paga a diferença. Já uma empresa do Simples Nacional, ela vai recolher todos esses impostos na DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional, que acho que são 12 impostos conciliados na mesma, 8 impostos conciliados na mesma guia de recolhimento. Aí essa empresa que ela é desenquadrada de Simples Nacional, ela vai para o lucro presumido, aí ela deixa de participar das regras do Simples Nacional e vai para as regras do lucro presumido. Tá? Isso naqueles critérios lá de presunção de lucro, você presume o lucro e com base nesse lucro presumido você calcula os seus impostos sobre o lucro. Tá? Eu me enganei a questão da tributação. No caso, ela era do Simples e passa a ser do lucro real. Ela passa a ser do lucro real, perfeito, tá. Não é presumido, então. Isso. Se for lucro real, ela entra no regime cumulativo.
impostos a recuperar e impostos a recolher. Bom, a empresa, quando ela compra, mas ela pode tomar crédito sendo. Depende para alguns produtos, existe algumas exceções, tá? Eu não sou da área tributária, eu acho que isso aí é interessante você guardar essa pergunta lá para o professor de tributária. Eu, Mas, assim, a empresa era do Simples, foi desenquadrada, entrou no lucro real, aí, bicho, ela passa ao enquadramento do regime cumulativo. Ela vai contabilizar impostos a recuperar na compra e ela vai contabilizar impostos a recolher na venda. E aí ela vai confrontar esses créditos tributários e essas obrigações tributárias e apurar a diferença. Se o a recuperar for a maior, ela não consegue de volta o dinheiro. Ela deixa esse crédito lá tributário guardadinho para o futuro. Mas se o valor a recolher, as obrigações tributárias forem maiores do que os créditos tributários que ela tem lá, aí ela tem que pagar a diferença. Pagar a diferença como? Dinheiro do caixa do banco. beleza. Deu para responder a sua dúvida? Mais ou menos. Mas Mas é que eu acho que não caberia a pergunta, é que eu achei que como envolvia estoque, aí eu acho que uma hora ou outra a gente ia ver nessa questão da parte do custo do estoque. a gente vai trabalhar principalmente aqui, Antônio, regime cumulativo, tá? Lucro real. A gente vai deduzir os impostos na compra e confrontar esses impostos lá com os impostos sobre venda. Isso aqui, impostos sobre compra e venda de mercadoria e elaboração de produto. A gente não vai mexer muito com impostos sobre o lucro. Mas Beleza. comprar, vamos supor, vamos voltar para o Excel aqui. Vou comprar, vamos comprar matéria-prima. Matéria-prima, não é produto. É o aço bruto. Aço bruto para a gente fazer o nosso motor de caminhão e vender lá para a montadora. Matéria-prima. Aço. Tá? A gente vai comprar, a gente vai pagar na nossa nota fiscal. Vou. Uhum. A gente vai pagar na nossa nota fiscal 300 mil. COFINS é 7,5%, tá? PIS 1,65%. ICMS vamos colocar 12%. A gente tá no 12%. A gente vai pegar, tá? A gente vai deduzir esses impostos que estão destacados na nota fiscal. Se a gente pegar lá na nota fiscal, vai ter destacado quanto que é de ICMS, PIS e COFINS. E a gente vai dar entrada no nosso estoque de matéria-prima líquido de impostos. Pegou a visão? Aqui era 300 mil, a gente vai tirar os nossos impostos e vai entrar só o nosso aço, líquido de impostos, que vai dar 236, 250. Esse nosso aço, a gente vai transformar ele e fazer o nosso motor de caminhão. O professor não incluiria o IPI? Vamos botar o IPI. Quer botar o IPI 10%? É que é indústria, né? Aí cobre. Esse aqui, lembrar aqui. Uhum.
Tem IPI também. Beleza. Aí a gente transforma nesse nosso aço, a gente coloca outros fatores de produção associado aqui, mão de obra. Reconhece a mão de obra, apagar, só mão de obra. Aí a gente coloca a mão de obra, apagar. Isso aqui, ó, essa galera aqui, é tudo conta do ativo, tá? Porra, tô mexendo com imposto aqui, tudo ativo. Aí a gente atribui mão de obra também. Isso aqui é conta de resultado. Desculpa. Isso aqui é conta de ativo também. Isso aqui é conta de passivo. Vamos colocar o quê? 700 mil para fazer. Aí o nosso produto vai lá para o processo, para elaboração, torno faz as coisas. Eu vou pegar aqui só duas variáveis, tá? Que é mão de obra e matéria-prima. Eu vou pegar essas duas. A gente consome o nosso estoque inteiro. Nosso estoque inteiro de matéria-prima a gente consome e a nossa mão de obra inteira é dedicada para a produção desse nosso produto aqui, ó, motores, caminhão. Tá? A gente zera essa conta aqui, beleza? E essa conta aqui a gente zera também. Razãozinho contábil, vocês estão ligados? Esse aqui, esse aqui. Aqui, matéria-prima aço, de obra, tá? Ó, entrou aqui 236.240 nesse débito aqui. E agora a gente está zerando aqui o valor dessa conta aqui. Tá? Isso aqui é novo para vocês? Vocês já viram isso? Tô falando grego? Não, professor, todo mundo entende. Quer ver? Tá. Aqui, mesmo esquema, tá? Debitei aqui, dei a entrada. Bom, olha um exemplo massa desse negócio do gasto. Ó, eu estou gastando com mão de obra, mas essa mão de obra aqui é para a produção do meu motor. Então eu estou ativando ela aqui, estou transformando ela num ativo circulante. Estou ativando ela. Por que ela não está lá na demonstração de resultado? Bom, eu coloquei aqui no passivo, gerei uma obrigação. Quando que vai ter o sacrifício financeiro aqui, professor? Bom, quando eu pagar esse passivo aqui. No dia 5, quinto dia útil. Estou ativando? Tô ativando, estou colocando aqui. Mas quando que você vai atribuir no produto? Aqui, ó, aqui embaixo. Estou tirando dessa conta e atribuindo aqui no meu motor de caminhão. Essa é a soma desse e desse. O nosso produto final é isso aqui. O motor de caminhão vai estar lá no meu ativo circulante estoque. Esse aqui é só ativo circulante. Beleza? Bom, temos nosso produto final. Lindo, bonito. Vamos vender ele. Vamos começar na baixa do estoque. A gente vende o estoque inteiro. Putz, foi um ano bom. A gente vende estoque inteiro. Então a gente vai ter esse mesmo razão aqui, né? Parará. E... Não, melhor. Vamos vender metade, vai. Para fins didáticos. Não, professor, não complica. Não, melhor. Vamos vender 70%. Vamos vender 70%. Aqui, ó, multipliquei por 0,7. O saldo do nosso estoque aqui. Tá? Já bati aqui, ó, 70%. Quanto que sobra no nosso estoque? Diferença. Saldo credor menos saldo... saldo devedor menos saldo credor. Nosso estoque aqui de motor de caminhão sobrou lá
a quantidade de motores equivalente a 280 mil. Essa venda, primeira coisa, baixa de estoque, CMV, custo, aqui, contas de resultado. Jogamos, é um gasto, né? Ó, desembolsei o meu caixa, eu tenho o direito de impostos a recuperar, são todos gastos que foram ativados, estão todos aqui no ativo circulante. Mão de obra, mesma coisa. Por que eu estou colocando ela aqui no meu ativo circulante, não estou colocando na demonstração de resultado? Porque é a mão de obra da fábrica lá que vai trabalhar em cima do nosso produto. Aí peguei, joguei o produto na esteira, ele foi produzido e está aqui, motor de caminhão. Então eu peguei esses custos aqui, esses custos daqui, e esses atribuí o valor dele. Eu fui tudo ativando esses gastos. Agora que ele está indo para a demonstração de resultado por meio do custo. Aqui, vamos reconhecer a receita. Receita com vendas. Vamos vender à vista, né? Dinheiro no bolso. Cash. Vai entrar onde? Caixa banco. Caixa banco ativo circulante. Vamos vender isso aqui a quanto? 3 milhões. Mas aí tem um detalhe importante. Tem os impostos. Tem os impostos. Vai ter ICMS. ICMS sobre vendas. ICMS a recolher. PIS faturamento sobre vendas. PIS faturamento a recolher. COFINS. Faturamento sobre vendas. COFINS faturamento a recolher. Esse aqui, lá no meu passivo, esse aqui no meu ativo. No ativo não, desculpa, contas de resultado. Quanto disso aqui? Bom, incide em cima do preço de venda. 0,12, 0,065, 0,76. 0,076. Beleza? Regime cumulativo, tá? Vou passar. Tranquilo. Isso aqui é igual matemática. Quanto mais você faz, melhor você fica. Bom, reconhecemos aqui a baixa do nosso estoque, né? O custo. Reconhecemos aqui o recebimento do dinheiro. Opa, é 3 milhões. 3 milhões. Tá certo isso aqui? Tá certo. Reconhecemos a venda e aí os impostos. Não tem jeito, não tem como fugir. A legislação tributária exige que para venda de motor de caminhão a alíquota do ICMS é 12% em cima da venda, 12% em cima da compra. Tá? Realizamos a nossa venda, entregamos. Vamos pagar um fretezinho? Vamos. Frete sobre vendas. Isso aqui vai lá nas contas de resultado, demonstração de resultado. E a gente vai pagar isso aqui com o quê? Com caixa e com banco. Ativo circulante. Vamos pagar o quê? 50 mil para entregar esses nossos motores. Beleza? Olha o gasto aqui, ó. O sacrifício de ativo aqui. Tô despesando ele. Porque está relacionado o quê? Com a entrega do meu produto. Está relacionado com a receita, obtenção de receita. Mas olha o gasto aqui, ó. Os outros gastos. Ó. Aqui é gasto. Aqui é gasto. Estou ativando eles. Estou ativando eles, transformando em estoque. Transformando em estoque. Aí entra a pergunta que o nosso amigo fez. Como é que funcionam os impostos? Regime cumulativo. Ó, esse daqui é sobre vendas, vai lá na demonstração de resultado, morre lá. Esse aqui vai para o passivo, fica lá no passivo. Vamos pegar esses aqui.
E a gente já tem uns bonitos aqui, ó. Isso aqui é os nossos créditos tributários. A gente tem a possibilidade de compensar eles na nossa venda. Isso aqui são obrigações tributárias. Então a gente pode pegar esse valor aqui, que a gente tem de crédito tributário, e abater no valor desse nosso pagamento aqui. Beleza? A diferença a gente paga com o dinheiro do caixa do banco. Como que vai ser o lançamento contábil disso? Eu tenho lá uma razão contábil. Eu vou fazer só do ICMS. Tá? Os outros é a mesma metodologia. Eu vou ter um ICMS a recuperar lá do meu ativo circulante, que é um crédito tributário de 36 mil. Eu vou ter um ICMS a recolher, que é uma obrigação tributária, de 360. Ó, eu vou fazer Vou pagar isso aqui. Bom, eu preciso usar o meu saldo dessa conta para quitar uma parte dessa. Vocês concordam comigo que eu tenho que fazer um crédito aqui para zerar essa conta? Tem que fazer um crédito aqui para zerar essa conta. Crédito de quanto? Igual ao valor, 36 mil. Beleza? E aqui, um débito, 36 mil. O saldo que vai me sobrar, 324 de saldo credor. Depois, se é passivo circulante, né? Então vou ter que pagar 324. Aqui é o crédito de ICMS a recuperar, que é isso que a gente fez aqui. E um débito de ICMS a recolher, vou dar outra pastelada aqui. De ICMS a recolher no passivo circulante. Vai sobrar a diferença de 324? Vai. Esse 324 paga com o dinheiro do caixa do banco aqui, ó. 324, ativo circulante. E aqui vai ser ICMS a recolher. 324, pega aí, bater um 324 aqui, ó. Zerando essa nossa conta. Aí chega lá no final do mês, o nosso contador imprime a guia de recolhimento, passa para o financeiro paga. Pronto, zerou esse nosso saldo aqui. Se fosse ao contrário, se o meu valor a recuperar fosse maior do que o a recolher, deixava lá. Deixa lá que no próximo mês eu uso esse crédito tributário. E aí eu não preciso desembolsar dinheiro do banco, não. Eu pego o meu crédito tributário e quito a minha obrigação tributária e tá tudo certo. O que sobrar fica para o mês que vem. Beleza? Respondi a sua pergunta, Antônio? Beleza. A gente está falando de estoque, então, bom, a gente vai estar mexendo com isso aqui, ó, produzindo, comprando matéria-prima, essa matéria-prima tem impostos, a gente coloca elas a recuperar. Aí a gente vai jogar isso aí na esteira de produção e ter o nosso produto final aqui. Nosso produto final. Aí depois que a gente resolve fazer a venda desse produto final, vai incidir impostos também. E no regime cumulativo a gente confronta eles. Mas, por exemplo, se a gente for pegar o regime simples nacional, alguns desses impostos, por exemplo, o ICMS, ele já está incluído lá na DAS. E aí, dentro da contabilidade, não vai precisar fazer isso aqui. Mas, por exemplo, aí a gente tem 1000 regras tributárias de acordo com cada finalidade de produto, produção de produto. Então, tem empresas enquadradas no regime não cumulativo que elas podem utilizar o tratamento contábil de regime cumulativo dependendo do produto que elas fazem. E vice-versa. E vice-versa. A gente espera que com essa reforma tributária as coisas fiquem um pouco mais simplificadas. Um pouco mais simplificadas, tá? Bom, de forma sucinta é isso, tá? Isso aqui
É importante dar um resumo geral, tá? Para a gente já encerrar. Saber a distinção entre custos e despesas nos auxilia para fazer um tratamento contábil igual esse aqui do meu exemplo do armazém, do nosso milho, da nossa soja. Questão de ativo e passivo. Ativo e despesa, saber a diferenciação dele. Antes de tudo, a gente tem um gasto. Esse gasto a gente pode ativar ele ou a gente pode despesar. Se a gente for ativar, a gente vai atribuir ao custo, vai atribuir nos fatores de produção. Isso a gente vai transformar em estoque. E vai para o custo, lá para a demonstração de resultado, quando a gente realizar a venda. Já se é despesa, a gente joga para demonstração de resultado e já era. A gente fala mais nisso. Bom, o que, que tem mais aqui para frente? Que eu acho que é. Eu trago alguns exercícios aqui, tá? Só para a gente entender a distinção entre cada um desses elementos. Mas nesses exemplos que a gente já trabalhou aqui, a gente já consegue contemplar. Bom, hoje é só. Qual que é o próximo passo para vocês, de presente? Fazer a leitura do capítulo 1 e o 2 e fazer os exercícios. Fazer os exercícios desse livro aqui, ó. Aqui tem uns também, tá? Tem um ou dois no final de cada capítulo. Pega para ler, se tiver um tempinho de sobra, no horário de almoço ou de tarde, o tempo que der para vocês, fazer os exercícios aqui do capítulo 1 e 2. Certo? Bom, em relação à lista de chamada, mandem o nome de vocês aqui no chat para eu registrar a presença. Quem dormir, deu ruim. Não vai ter como registrar a presença. Deixa eu encerrar a gravação aqui.